Bom dia, gente. É um prazer ter vocês aqui. Enquanto a gente for falando, provavelmente vão entrando outras pessoas, mas a gente consegue ir mantendo o ritmo e a condução aqui. Como a Miriam falou, se vocês quiserem, a ideia é ter um bate-papo, não é ter uma palestra simplesmente, né? Como são vários assuntos, um projeto amplo que muda muita coisa, vocês podem ir interrompendo ao longo da apresentação, tá? Aqui em cima, no Teams mesmo, do lado do balãozinho do chat, tem uma mãozinha, então quem quiser fazer uma pergunta pode clicar lá na mãozinha e a gente, assim que der, a gente interrompe para vocês poderem fazer as perguntas, tá bom? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Já entrou. Estão vendo? Ótimo. Uhum. Vamos falar um pouquinho então desse projeto de lei 2337, né, que o pessoal está chamando de reforma tributária, ou segunda fase da reforma tributária, mas a verdade mesmo, vocês vão ver que ao longo da apresentação eu vou dar muito as minhas opiniões, a verdade é que de reforma tributária não tem nada. É simplesmente uma tentativa de aumentar os impostos e de alterar a tributação do imposto de renda em relação a vários aspectos, tá? Então, claramente, o contexto do projeto está na necessidade de caixa do governo. O governo precisa arrecadar mais, seja para fazer frente aos esforços que está fazendo aí por conta da pandemia, seja para compensar uma eventual queda de arrecadação em alguns setores. A verdade mesmo é que o governo está precisando de caixa, e essa pretensa segunda fase da reforma tributária, na verdade, não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de aumentar a arrecadação. O governo, num primeiro momento, deu uma estimativa de que a receita líquida, o aumento líquido da receita ia ficar por conta de 1 bi, 2 bi, depois mudou essa estimativa para cerca de 6 bi, e agora está dizendo que, na verdade, vai ter depois do projeto, né, do substitutivo que está sendo estudado, está dizendo que vai ter uma renúncia de 30 bi. Eu vou tentar explicar para vocês porque as contas estão erradas e porque, na verdade, tem muito pouco, se não quase nada, de efetiva renúncia fiscal aqui, tá? Então, o aumento da carga tributária vai ser muito maior do que esse que está sendo alardeado pelo governo. Esse projeto de lei 2337, ele está, em princípio, ele foi apresentado como alterando exclusivamente regras de imposto de renda pessoa física, jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Durante essa semana, o relator do projeto apresentou para o Colégio de Líderes um projeto substitutivo que muda algumas regras em relação a outros tributos. Muda regras com relação à isenção de IPI, muda regras com relação a regimes monofásicos de PIS e COFINS. Então, ele tem mudado outras regras, tá? Ele está no substitutivo, pelo menos eles estão mudando outras regras. Junto com a apresentação desse projeto de lei, que seria essa segunda fase, o governo está tentando também, o Congresso está fazendo força para impulsionar aquilo que eles chamaram de primeira fase da reforma tributária. Vocês devem lembrar, esses projetos foram apresentados em 2019, tem dois projetos, basicamente, projetos de emendas constitucionais, um que tramita na Câmara, outro que tramita no Senado, e eles basicamente tentam consolidar em um só tributo o ICMS, o ISS, o IPI, PIS e COFINS. Por serem PECs e por serem propostas de emendas constitucionais e por tratarem de assuntos mais espinhosos, vamos dizer assim, que envolvem interesses de estados, envolvem interesses de municípios, essas PECs têm uma tramitação mais lenta e devem demorar um pouquinho mais para ser aprovadas. Mas tem um outro projeto que está na Câmara, que é o projeto que institui a contribuição sobre bens e serviços, a tal da CBS, que basicamente unifica PIS e COFINS, vamos falar um pouquinho dele hoje também, e que deve ter uma tramitação impulsionada, vamos dizer assim, com a apresentação desse PL 2337, tá? Já falamos desse projeto daqui a pouco. De qualquer modo, é importante que a gente não esqueça que qualquer alteração com relação ao imposto de renda, para ela entrar em vigor efetivamente, ela precisa ser aprovada com uma anterioridade de 90 dias, tá? Então, o imposto de renda não pode ser cobrado antes de 90 dias da publicação da lei que tiver aumentado ou instituído o imposto novo. Então, é um período de carência, vamos dizer assim,
que a gente teria um pouco de fôlego aí para se preparar para a entrada em vigor da nova lei. Além disso, ela só pode ser cobrada no ano seguinte. Então, para que o imposto de renda, com todas essas alterações, pudesse ser cobrado a partir de 1º de janeiro de 22, esse PL deveria ser aprovado até setembro, porque aí a gente teria concomitantemente os 90 dias e a mudança do ano calendário, tá? Se ele for aprovado, por exemplo, em dezembro, a partir de janeiro a anualidade já estaria superada, mas teria necessariamente que esperar os 90 dias ainda, de modo que, se for no final de dezembro, só a partir do começo de abril é que ele poderia ser cobrado nessa sistemática que está sendo desenhada agora, tá? Isso vale para qualquer aumento ou instituição de categorias novas do imposto de renda. Então, só falando um pouquinho dos projetos aí anteriores que constam dessa primeira fase, obviamente que eles são concorrentes, né? Um exclui o outro. Mas a gente tem essas duas PECs, as duas propostas de emenda constitucional, a 45 e a 110. A 110 está no Senado, a 45 está na Câmara, e elas basicamente têm o mesmo escopo: unificação de IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Como eu já disse, essas duas PECs têm necessariamente uma tramitação mais lenta, envolvem interesse de estados e municípios além da União, não tem alíquotas pré-determinadas de incidência, justamente porque ISS, ICMS e IPI têm alíquotas variáveis, então teria um comitê gestor para instituir alíquotas para bens e serviços diferentes, tá? Esse projeto deve ter a sua tramitação um pouco mais demorada. Mas tem o PL 3887, que foi apresentado em 2020, ele trata da instituição da contribuição sobre bens e serviços, né? Uma contribuição que substituiria o PIS e COFINS, então PIS e COFINS seriam unificados. A gente não teria mais mudança entre empresas optantes pelo lucro real e pelo lucro presumido. Então, todas as empresas, à exceção das isentas, obviamente, contribuiriam para a CBS essa alíquota de 12%. Os pontos positivos desse projeto é que ele já exclui os tributos da base de cálculo. Então, a CBS não incidiria sobre o ICMS, não incidiria sobre o ISS e não incidiria sobre a própria base de cálculo, que deve diminuir um pouquinho a sua alíquota efetiva. E, além disso, o espectro de créditos que poderiam ser tomados para apuração da contribuição sobre bens e serviços é muito mais amplo. Então, praticamente todas as aquisições de bens ou de serviços que tivessem sujeitas ou que estiverem sujeitas à incidência da CBS dariam direito a crédito. A gente abandonaria essas discussões sobre se é insumo ou se não é insumo, se pode ou não pode tomar crédito, tem a ver com o processo produtivo ou não. Então, o leque de crédito estaria bastante aumentado. Ainda assim, para alguns setores, especialmente os setores mais intensivos em mão de obra, a gente imagina que a instituição da CBS, da forma como ela está proposta, vai gerar aumento da carga tributária, porque pagamento para mão de obra não geraria direito a crédito de forma alguma, tá? Então, esse é o cenário que a gente tem com relação à primeira fase. A tramitação está um pouco mais lenta ainda, mas tem uma tentativa do governo e do próprio Congresso de acelerar a tramitação da CBS por esse último projeto de lei que eu mencionei para vocês, que também deve acarretar um aumento de carga, tá? Vamos falar um pouquinho, então, das principais alterações que estão sendo propostas nesse projeto de lei 2337 com relação ao imposto de renda. Vou tentar começar pelas boas notícias, né? E sem querer ser muito pessimista, as boas notícias não são tão boas assim. E aí eu vou explicar para vocês por que eu estou dizendo que a tal da renúncia fiscal que eles estão dizendo que tem no projeto não é assim tão grande, não é tão significativa ou não é tão verdade que ela seja renúncia fiscal. Vocês podem ver aqui, eu fiz uma tabela comparativa com relação à tabela progressiva que está hoje vigente, né? E a tabela progressiva que está sendo proposta. E aqui eu coloquei os percentuais de correção das faixas da tabela. Então, o governo tem dito que está corrigindo a tabela em 30%, só por essa comparação a gente já percebe que não é 30% de correção pura e simplesmente. Eles estão corrigindo os 30% com relação à primeira faixa, a faixa de isenção. Aí sim a gente tem uma correção de 31,3%. Para as demais faixas da tabela, a correção está ficando por volta de 13% só. Então, quando vocês ouvirem falar que tem 30% de correção sobre a tabela progressiva,
Não é verdade. Mas mais do que isso, e o que eu acho que é ainda pior, né? A tabela progressiva ela não é corrigida desde 2015, desde o começo de 2015, de abril ali de 2015. Se a gente for considerar a variação do IPCA acumulada nesse período, dá quase 36%. Se a gente for considerar a variação do IGPM, ela é de mais de 86%. E o que eles estão pretendendo corrigir agora, e no projeto de lei, no projeto substitutivo que o relator apresentou, a tabela progressiva não muda, continua a mesma proposta pelo governo no PL original, eles estão corrigindo em 31% para a primeira faixa e 13% apenas para as demais faixas. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que o governo está alardeando como correção e como renúncia fiscal, na verdade, nada mais do que trazer a tabela progressiva vigente para patamares minimamente aceitáveis com relação à inflação que a gente teve no período. O salário mínimo aumentou no período, os salários naturalmente tiveram aumento no período, os preços aumentaram no período e a tabela progressiva ficou congelada. E agora o que o governo está fazendo não é nada mais, nada menos do que repor a inflação, e ainda assim vocês podem ver claramente que não está repondo a inflação inteira. Então aquilo que está se dizendo que é renúncia fiscal pode ser renúncia fiscal nominal, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista substancial, não representa, na verdade, renúncia fiscal, porque está só recuperando um pouco dos efeitos da inflação no tempo. Ainda assim, obviamente que a correção é bem-vinda, vai representar um pouco de desoneração para quem está sujeito à tabela progressiva, né? Então, não deixa de ser uma boa notícia, mas não é verdade que a desoneração é tão grande quanto eles estão alardeando, tá? E, além disso, eles ainda estão limitando a adoção daquele desconto simplificado na declaração do imposto de renda da pessoa física só para os rendimentos tributáveis de até R$40 mil, tá? Então, é uma boa notícia, mas tem que ser assimilada com um grãozinho de sal, com uma pitada de sal, porque não é verdade que é tanta desoneração assim. Nem que economicamente seja de fato desoneração, se a gente considerar isso ao longo do tempo. Uma outra medida que está sendo considerada no contexto das desonerações todas é a possibilidade das pessoas físicas, e essa possibilidade só vale para pessoa física, pessoa jurídica não se enquadra, das pessoas físicas atualizarem o custo de aquisição dos imóveis na sua declaração de imposto de renda. Então, hoje vocês sabem, os imóveis têm que ser mantidos pelo custo histórico de aquisição na declaração da pessoa física. Isso vai servir depois para apurar o ganho de capital numa eventual venda. O ganho de capital hoje está sujeito a alíquotas que variam entre 15% e 22,5%, dependendo do montante do ganho, né? 15% vai até 5 milhões de reais de ganho, sobe para 17,5% até 10% e vai subindo até 22,5% acima de 30 milhões. Sempre sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o valor de venda e o custo histórico de aquisição. O que o projeto está permitindo é que para os imóveis adquiridos até o final de dezembro de 2020, eu possa fazer uma atualização espontânea sem ter operação de venda, eu possa fazer uma atualização espontânea no valor desses imóveis. Eu faço atualização espontânea, a diferença entre o custo histórico e o valor atualizado vai ser considerado como ganho de capital, como acréscimo patrimonial, mas não vai cair na tabela progressiva que a gente tem hoje. Esse ganho seria tributado como tributação definitiva, uma alíquota definitiva exclusiva de 4%. Nesse caso, as reduções e isenções que a gente tem hoje sobre os imóveis não se aplicariam, tá? Então, hoje, na apuração do ganho de capital, eu tenho fatores de redução que eu aplico conforme o prazo em que eu tive a propriedade desse bem, e para aplicação dessa atualização especificamente, eu vou deixar de considerar essas reduções. Tem algumas isenções também, por exemplo, se eu aplicar o produto integral da venda em 180 dias na aquisição de outro imóvel residencial, eu estaria isento. Essa isenção também não se aplica para essa atualização dos 4%. Mas um ponto importante se eu optar por fazer atualização espontânea, essa atualização espontânea, eu começo a contar para esses fatores de redução que contam o tempo de propriedade do bem, eu recomeço a contagem da data de aquisição do bem a partir do momento que eu tiver feito a reavaliação. Então, eu perco eventuais reduções que estavam no passado. Seja como for, a redução da alíquota de pelo menos 15% para 4%
é uma boa notícia e pode ser uma oportunidade, especialmente para quem tem em vista uma alienação próxima aí de um imóvel, né? Pode ser uma boa oportunidade de reduzir a carga tributária. É importante sempre fazer conta especialmente considerando as reduções e isenções todas que estão previstas na lei. Mas pode ser uma oportunidade de economizar o imposto sobre ganho de capital na venda futura, especialmente se ela estiver próxima. Agora, o prazo previsto para opção por essa reavaliação espontânea é entre 1º de janeiro de 2022 e o último dia útil de abril de 2022, que se não me engano, dá 29 de abril. Então, esse é o prazo que consta do projeto de lei, tá? No projeto de lei substitutivo, que o relator ainda está negociando, a atualização também ainda está permitida. Por que isso representa uma desoneração? Representa, sem dúvida nenhuma, mas antes de representar uma desoneração, isso representa uma antecipação de arrecadação para os cofres públicos. Então, não é verdade que eu estou simplesmente dando desconto da alíquota de 15% para 4%. Porque eu estou dando desconto em troca de uma antecipação de uma tributação que eu sequer tenho certeza se vai ocorrer, se ocorreria ou quando ocorreria. Porque eu não sei se o valor reavaliado vai ser o valor realmente pelo qual o imóvel vai ser liquidado. Então, tem sim uma desoneração aqui. Muito difícil de saber quanto isso representa de desoneração, porque não dá para saber por quais valores os imóveis seriam de fato alienados, e não dá para saber quando eles seriam alienados. A verdade é que a gente tem um misto, tem uma composição aqui nesse desconto, de desconto efetivamente e de antecipação, tá? Fixando já um valor antecipadamente. Então tem desoneração, mas não é lá essas coisas também, do ponto de vista de arrecadação. Uma outra proposta que constava já no projeto original é de redução da alíquota básica do imposto de renda, tá? Então, essa redução da alíquota do imposto de renda que está sendo divulgada não se aplica ao adicional, se aplica exclusivamente à alíquota básica. A redução proposta no PL originalmente, a alíquota hoje é de 15%, né? No primeiro ano iria para 12,5%, então teria uma redução de 2,5%. E no segundo ano, mais 2,5% de redução para ficar numa alíquota efetiva final, valendo para 2023 e para os anos seguintes, de 10%. Eu coloquei aqui para vocês também, como eu falei, esse projeto substitutivo que está sendo negociado pelo relator ainda não está em sua versão definitiva, tá? Então, pelo menos até ontem, ele não havia apresentado o projeto de lei substitutivo definitivo. Mas o que ele está negociando é uma redução, ao invés de 12,5%, uma redução para 5% no ano de 2022 e uma redução de 2,5% para os anos de 2023 e seguintes. Isso sim representa efetiva redução da carga tributária, mas que vocês sabem, melhor do que ninguém, que vai ser compensado e mais do que compensado com folga pela tributação dos dividendos, tá? Então essa é a situação que a gente tem aqui com relação a redução da alíquota básica do imposto de renda. O adicional de 10% sobre o lucro que superar R$240 mil no ano continua nos mesmos patamares. Tem uma outra mudança importante, me parece, com relação à apuração do imposto de renda no lucro real. Hoje, vocês sabem, as empresas podem optar por serem tributadas de forma anual no lucro real ou de forma trimestral. Regime legal trimestral, mas elas podem optar por fazer uma apuração anual. Fazendo a apuração anual, eu tenho que recolher as antecipações, seja calculadas com base na receita bruta, sejam calculadas com base nos balancetes de suspensão ou redução. O PL está tentando acabar com a sistemática de apuração anual e trazer a apuração sempre para o trimestre. Então, tanto o lucro presumido quanto o lucro real teriam apuração sempre trimestral, necessariamente, sem possibilidade de optar pela tributação anual. E aqueles recolhimentos antecipados, vamos dizer assim, né, por estimativa, eles deixariam de existir. Então, teria sempre a apuração trimestral. Um dos grandes motivos pelos quais as empresas optavam pela apuração anual era por medo da trava dos 30%, era para fugir da trava dos 30%. Então, até hoje, na apuração trimestral, se eu tiver prejuízo, o prejuízo a partir do encerramento do trimestre está travado para o aproveitamento nos trimestres seguintes.
O PL está trazendo tudo para apuração trimestral, mas ele está tirando a trava dos 30% nos 3 trimestres seguintes. Então, prejuízo de um trimestre eu posso utilizar sem trava nenhuma durante os 3 trimestres seguintes e não tem limitação anual, quer dizer, eu não tô, não é só o prejuízo do próprio ano que eu posso compensar sem trava. Então, por exemplo, o prejuízo apurado no último trimestre, eu também poderia compensar sem trava nos três trimestres seguintes. Isso me parece uma boa notícia, né? Ricardo, deixa eu aproveitar e colocar aqui uma pergunta, né, que talvez seja uma dúvida aí da maioria. De maneira geral, você acredita que o aumento da carga tributária para as empresas, que haverá, né, o aumento da carga tributária para as empresas com as mudanças pretendidas nessa reforma do IR? Eu acho que vai ter aumento na carga tributária, o efeito líquido deve ser aumento da carga tributária, tá? Então, para algumas empresas, a gente deve ter uma diminuição, especialmente as empresas que não distribuem lucros ou dividendos. Então, as empresas que estão em fase de crescimento, que precisam se capitalizar, que se capitalizam às custas de retenção do lucro dos seus sócios acionistas, essas devem se beneficiar. As empresas já um pouco mais maduras, ou que têm um histórico de pagamento de lucros e dividendos, ou em relação às quais isso faça parte do seu próprio modelo de negócios, a gente deve ter um aumento, não vai ser pequeno, a gente deve ter um aumento sim da carga tributária, tá? Especialmente as empresas tributadas pelo lucro presumido provavelmente vão ter um aumento grande da carga tributária, porque essa redução na alíquota do imposto de renda não compensa nem de perto a instituição da tributação sobre dividendos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o efeito líquido deve ser esse sim, tá? Tá bom, ok, obrigada. Se tiver alguma... Claro. Posso tirar uma dúvida da trava? Claro. Quando eu li o dispositivo, eu tinha entendido que ele tirou a trava durante o ano. Mas quando ele fala só os trimestres posteriores, ele mantém a trava para o que sobra para o ano subsequente. Você não interpretou dessa forma? Eu entendo que do projeto, ele não está limitando ao ano, tá? Ele está considerando, ele está destravando durante os 3 trimestres seguintes, independentemente de estar dentro do ano, não. Ele, inclusive, traz uma regra para que isso uma regra que favorece o contribuinte e que vai se aplicar principalmente para a Receita Federal na hipótese de autos de infração, em que eu necessariamente tenho que compensar o prejuízo dos trimestres que ainda não prescreveram, que ainda não estão travados. Então, me pareceu uma regra boa, mas eu não acho que ele esteja limitando ao longo do ano, não. Eu não acho que ele esteja limitando pelo ano. Eu acho que ele está destravando para 3 trimestres, independentemente de estar dentro do próprio ano ou não. Entendi. Obrigada. Imagina. Maravilha, obrigado. Então, eu já falei as notícias boas, tá? Então agora então a live terminou, Ricardo? As notícias boas acabaram e agora vamos para as notícias não tão boas assim. Todo mundo está sabendo que aquilo que mais está sendo divulgado é a tributação de lucros e dividendos, né? Eu tenho uma primeira crítica ao projeto como um todo, e a essa reforma tributária como um todo, que dizem que a reforma não tem nada, porque ela simplesmente muda nomes das coisas e aumenta alíquotas de tributação sem endereçar fatores cruciais que a gente tem com relação à tributação. Então, a gente tem hoje no Brasil uma tributação muito grande sobre o consumo. Então, os tributos que incidem sobre venda, seja de bens, seja sobre serviços, são muito altos. Os tributos que a gente tem na importação, também de bens e de serviços, são elevadíssimos. A gente tem uma tributação sobre a renda que não é baixa, é verdade que é menor do que a tributação sobre a renda que existe em outros lugares do mundo, mas é uma tributação que não é baixa em geral, seja a tributação das empresas, seja das pessoas físicas. E a gente não está endereçando essa matriz de tributação. A gente está simplesmente tentando aumentar a tributação sobre a renda. A nossa tributação sobre patrimônio é sim baixa, mas a gente está tentando aumentar bastante a tributação sobre a renda, comparado a países que tributam muito menos o consumo. A gente não está reduzindo a tributação com relação ao consumo, pelo contrário,
Se a gente for pensar na CBS, o efeito líquido deve ser de aumento também da carga tributária. A gente não está mexendo em questões cruciais, que é com relação à organização da administração tributária. A gente continua com 3 instâncias, 3 níveis de administração tributária: administração municipal, estadual e federal, com legislações diferentes por estados, legislações diferentes por município, com alíquotas diferentes, com regras de isenção e de benefícios fiscais difíceis de serem acompanhadas e que geram bastante incerteza e insegurança. O nosso sistema de controle de legalidade, de constitucionalidade, é um sistema que está melhorando, mas que ainda deixa muito a desejar. A modulação dos efeitos das decisões do Supremo só traz insegurança jurídica, na verdade, e estimula, no final do dia, os contribuintes a se adiantarem, entrarem com ações, e o nosso controle concentrado, vamos dizer assim, de constitucionalidade é, no mínimo, muito demorado, para dizer o mínimo. Então, vocês veem quanto tempo demorou para a gente ter uma decisão definitiva com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. E depois que veio a decisão supostamente definitiva, quanto tempo a gente demorou para decidir uns embargos e para, eventualmente, e ao final, modular os efeitos da decisão. Então, a gente tem no Brasil problemas tributários que vão muito além simplesmente do nome dos tributos ou da alíquota dos tributos. Isso não está sendo endereçado em lugar nenhum da reforma tributária. Ricardo, nós temos... Oi. Desculpe te interromper, temos uma pergunta aqui da Fernanda Koifman. Ela questiona se seria vantajoso para uma empresa enquadrada no Simples Nacional fazer a retirada do que hoje é tido como lucro, retirar como prolabore? Oi, Fernanda, bom dia, tudo bem? Vou tentar responder essa pergunta daqui a pouquinho, Miriam, tá? Legal, tá bom. Eu vou só segurar um pouquinho aqui para a gente falar da tributação dos lucros e dividendos primeiro, depois a gente fala nas alternativas, eventualmente, para evitar isso. Perfeito. Então, hoje a gente tem uma isenção, na verdade, na distribuição de lucros e dividendos, tá? A isenção ela veio lá em 96, como uma tentativa de estimular a participação em empresas, estimular o investimento produtivo, na verdade, estimular a geração de empregos, melhorar a atratividade para investidores e empresários mesmos, para o empreendedorismo em geral. Me parece que, no contexto daquilo que o Brasil precisa, é uma boa alternativa. Até porque não é verdade que a tributação sobre a renda no Brasil, especialmente dos empresários, seja baixa. O governo diz muito que, na verdade, o lucro presumido, por exemplo, representa em certa medida uma isenção e que quem tem empresa no lucro presumido paga menos impostos do que pagaria se fosse empregado ou se fosse um trabalhador autônomo. Isso também não é verdade, tá? Fazendo uma simulação simples ali, a gente chega facilmente numa alíquota efetiva sobre o valor que vai para os sócios de 27,5%, se eu considerar a incidência, por exemplo, de ISS, de PIS e COFINS, de imposto de renda e de contribuição social, sem falar do INSS sobre o prolabore, sobre o pagamento dos empregados, sobre os tributos todos que são retidos e assim por diante. Então, é uma distorção dizer que hoje os empresários não pagam impostos, eles pagam impostos nas pessoas jurídicas, né? E de uma forma ou de outra, a isenção sobre os dividendos, ela estimula esse investimento em empresas, estimula esse investimento produtivo. A gente sabe que o capital vai sempre procurar, e isso é natural, vai sempre procurar o melhor retorno. E a análise da tributação, especialmente a tributação que incide diretamente sobre os dividendos, não tenha dúvida nenhuma que ela entra nessa conta. Então, sempre que eu tiver qualquer ponto percentual de acréscimo na carga incidente sobre os dividendos, eu vou ter um desestímulo para as pessoas fazerem investimentos produtivos. E o investimento em empresa que gera empregos, no final do dia, que é o que a gente precisa, né? As micro e pequenas empresas, empresas médias, as prestadoras de serviços são as que mais geram empregos no Brasil, e são as que devem ser bastante afetadas com relação a esse aumento da alíquota. Então, resumindo aqui, a gente tem uma proposta de alíquota de 20%. No substitutivo do relator, ele mantém a alíquota de 20%. A gente tinha uma expectativa que os 20% fossem o tal do bode na sala para o governo negociar e reduzir para 15%.
mas essa redução para 15% não consta ainda do projeto de lei substitutivo que o relator está discutindo. Nos pagamentos para paraíso fiscal, e aí vem um alerta importante para quem tiver acionistas ou sócios ou controladores sediados em paraísos fiscais ou países ou as empresas têm um regime fiscal diferenciado, privilegiado, a alíquota de um pagamento de dividendos para paraíso fiscal seria de 30%. Então tem um aumento aí de 10 pontos percentuais, que é bastante importante. No projeto de lei, no substitutivo do relator, ele acresce mais 2 hipóteses. Então, na hipótese de distribuição disfarçada de lucro, que a gente chama de DDL, eu também teria alíquota de 30%. E na hipótese de distribuição de lucros não escriturados, eu também teria alíquota de 30%, tá? Lucros não escriturados se aplica bastante para as empresas do Simples e para as empresas do Presumido, que até hoje algumas estão desobrigadas de manter escrituração contábil completa. A alíquota, em geral, ela é flat, ela é uma alíquota única de 20%, independentemente do montante dos dividendos. Tem uma exceção para as empresas optantes pelo Simples, as micro e pequenas empresas, de até R$20 mil por mês de isenção por beneficiário. Mas um detalhe é que o projeto de lei soma, para alcançar os R$20 mil, soma os dividendos pagos para o núcleo familiar, vamos dizer assim, para parentes até o 3º grau. Então, se eu tiver uma empresa, uma pessoa jurídica optante pelo Simples, que tenha pai, mãe, filhos ou irmãos, tios, sobrinhos na empresa, eu teria que somar os pagamentos de distribuição de lucros feitos a todos para verificar se eu estou chegando nos R$20 mil ou não de isenção. Da mesma forma, se eu for empresário e tiver mais de uma empresa tributada pelo Simples, micro ou pequena empresa, eu vou ter que somar os dividendos os lucros que eu recebo de todas elas para a apuração dos R$20 mil de isenção. Isso prejudica bastante, obviamente, as empresas familiares, né? As micro e pequenas empresas que são conduzidas em conjunto aí pelas famílias, que são administradas em conjunto pelas famílias. Perdão, alguém ia perguntar alguma coisa? Na verdade, o que eu ia considerar aqui, né, assim, sendo que o relator apresentou, né, o corte de incentivos tributário para algumas áreas, de indústria de aeronave até perfumaria, com o aumento dessa carga tributária e retirada dos incentivos, você entende que a gente vai ter fuga de capital produtivo para fora do país? A fuga hoje já está existindo, né, Miriam? Então, hoje a gente tem um movimento, infelizmente, de muita gente que sai do Brasil em busca de mais segurança pública mesmo, em busca de saúde melhor, em busca de educação melhor, em busca de um ambiente político talvez mais estável, de um ambiente econômico mais estável, de mais segurança jurídica às vezes. Então, a gente já tem uma fuga de pessoas. Essas pessoas que têm saído do Brasil, muitas delas ainda mantêm os seus investimentos aqui. Sejam investimentos financeiros, sejam investimentos produtivos. Ainda mantêm os seus investimentos aqui. Eu tenho, sim, bastante receio de que o aumento da carga tributária sobre dividendos e a proposta de alteração de tributação no mercado financeiro aumente não só a fuga de pessoas, mas também a fuga de capital do Brasil. Você não tenha dúvida nenhuma que quando o investidor vai fazer um investimento, ele analisa risco e retorno. E a gente está afetando diretamente o retorno desses investidores. O Brasil, você sabe, tem uma série de custos, né, o chamado custo Brasil. E uma forma de atrair os investidores, apesar do custo Brasil, era desonerar a distribuição de lucros, era ter uma tributação um pouco menor aí para algumas aplicações financeiras, e uma parte desse incentivo não tenha dúvida nenhuma que vai sumir. E além disso, Miriam, a gente deve ter um efeito bastante importante, algumas empresas já estão fazendo isso, mas assim que o projeto de lei for aprovado, se for aprovada mesmo a tributação de lucros e dividendos, a gente vai ter um movimento bastante importante das empresas distribuindo todos os lucros possíveis apurados até 2020, e algumas eu tenho certeza que vão distribuir lucros apurados até 2021 também. Vão correr para fazer isso para escapar da tributação, né? Então você veja o seguinte, o lucro apurado, o projeto de lei não traz uma proposta
para manter isentos os lucros apurados até 2021, tá? Então isso é bastante importante. Isso significa que se eu seguir o regime de apuração atual de exercício social da maior parte das empresas, em que elas encerram o exercício social em 31/12 de cada ano, se eu encerrar o exercício em 31/12 de 2021, eu só vou ter lucros passíveis de distribuição em 22. Se em 22 já estiver vigendo a regra de tributação de 20% sobre a distribuição de lucro, o que eu vou ter, na verdade, é uma tributação de 34% sobre os lucros apurados em 2021, que é a alíquota hoje do Imposto de Renda da Contribuição Social, mais uma tributação de 20% sobre os dividendos distribuídos. Então, a conta não dá exatamente 54%, porque as bases não são as mesmas, mas eu teria 34% sobre 100% do lucro e mais 20% sobre 66% do lucro, que dá cerca de 13%. Então, estou falando de uma tributação de quase 47% sobre o lucro de 2020. Isso vai fazer certamente com que algumas empresas estudem, inclusive, a alteração do seu exercício social para poder distribuir lucros pelo menos de uma parte de 20%, e para tentar manter esses lucros isentos de tributação. Uma forma de tentar reduzir esse aspecto seria mudar o PL para garantir que lucros apurados até 21 continuem isentos, senão as empresas vão ter que de fato, correr para fazer o que for preciso. Essa corrida para a distribuição de lucros ou dividendos certamente vai descapitalizar as empresas. Então, a gente sabe que tem gente, já tem banco, tem instituição financeira, que já está vendendo empréstimos para as pessoas jurídicas para que elas possam fazer a distribuição de lucros para suportar esse período aí em que a gente tiver ainda lucros isentos, né? Então, deve ter um desestímulo, sim, para o investimento no Brasil, assim como deve ter uma saída grande de capitais das empresas indo em direção aos sócios. Acho que isso é um movimento que a gente deve esperar e, francamente, eu acho que é a decisão que qualquer empresário tomaria de antecipar a distribuição de lucros eventualmente isentos para escapar das novas regras. Não tem muita dúvida disso, não. Acho que é isso sim que vai acontecer. A gente vai ver daqui a pouquinho também que eles também estão extinguindo a possibilidade de dedução de JCP, de juros sobre capital próprio. Isso também é um desestímulo à capitalização das empresas. Então, provavelmente, a partir do momento em que passar o PL, as análises sobre o custo de captação das empresas devem mudar, né? Capital de sócio vai ficar mais caro, de modo que empréstimos, outros tipos de aquisição de capital por parte das empresas devem ficar um pouco mais atrativos. Tem uma regra importante que a capitalização de lucros é isenta, então, mesmo depois que for aprovado o PL, eu posso capitalizar lucros e eu vou continuar com isenção. Eu vou ter isenção, perdão, mas a capitalização de lucros não gera custo de aquisição para a pessoa física. Além disso, se eu tiver tido redução de capital nos últimos 5 anos, ou se eu vier a ter redução de capital nos próximos 5 anos, isso atrairia tributação também na capitalização, tá? Então, quem tiver que fazer aumento de capital, coisa parecida, enquanto o projeto não passa, eu posso capitalizo sem custo nenhum, a capitalização isenta, isso hoje ainda me dá acréscimo de custo de aquisição, depois isso vai mudar. Você ia perguntar alguma coisa? Né? Nada. Obrigada pela resposta aí, uma aula. Imagina. Perdão. O projeto do relator, ele está trazendo mais uma alteração, eu não diria propriamente que é uma novidade, isso é um conselho que a gente já dá para os nossos clientes, mas ele está dizendo formalmente que a distribuição de lucros, cujo pagamento é feito em bens, deve ser feita a mercado, deve ser avaliada a mercado necessariamente, tá? A gente tem hoje uma legislação que permite que a redução de capital feita em bens possa ser feita a custo de aquisição a valor de mercado. Se for a valor de mercado, eu pago impostos na pessoa jurídica. E agora o projeto de lei do relator está deixando claro que a distribuição de lucros em bens também deve ser feita a mercado. E que quando isso acontecer, o valor dos bens deve ser considerado líquido do imposto de renda de fonte, de modo que eu tenho que fazer o gross-up, tenho que fazer o reajustamento da base de cálculo do imposto para apurar o imposto de renda de 20% e fazer o recolhimento. Mas aí vem as curiosidades, né? Ao mesmo tempo que o projeto diz que o ganho é tributável, ele não admite a dedução da perda.
Então, se eu estiver entregando um bem e o valor de mercado desse bem for inferior ao custo contábil, essa perda não é dedutível nas empresas do lucro real. São aquelas maldades que só o Brasil tem, né? A gente consegue ser incoerente só para arrecadar um pouquinho a mais. Em relação à pergunta que a Fernanda fez, sobre se é mais vantajoso, se vai passar a ser mais vantajoso pagar prolabore ao invés de pagar dividendos, pode ser, Fernanda, pode ser, e vai depender do tipo de empresa, né? De que tipo de atividade ela presta. Para a maior parte das empresas do Simples, as contribuições previdenciárias estão inseridas na alíquota do Simples, então não pago as contribuições previdenciárias. Nesse caso, dependendo também do prolabore, pode ser que eu tenha uma vantagem, porque o prolabore vai ser tributado de qualquer forma na tabela progressiva. Então, se o prolabore não for muito alto, se a alíquota efetiva for menor do que 20%, e se as contribuições previdenciárias estiverem incluídas no Simples, compensa. Se o prolabore for muito alto, eu vou cair na pessoa física já provavelmente numa alíquota que vai ser maior do que 20%. Aí já não compensa tanto. E se as contribuições previdenciárias não estiverem incluídas no contexto do Simples, aí é muito difícil de compensar o pagamento do prolabore. Se eu não tiver respondido, se não tiver ficado claro, Fernanda, é só... Ficou super claro, obrigada. Imagina, obrigado. Bom, a gente continua no slide da tributação, você mudou agora, perfeito. Mudei, acabei de mudar, tá? No projeto de lei apresentado pelo Executivo, ele está tributando a distribuição de dividendos também de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de pessoa investida para holding ou para qualquer outro acionista que seja pessoa jurídica, tá? Em contrapartida, o projeto permite que o imposto de renda retido sobre os dividendos que uma holding receber, por exemplo, ou que qualquer outra empresa que detenha participação receber, esse imposto de renda retido no pagamento da investida para ela vai poder ser compensado no pagamento que a holding vai fazer de dividendos para os sócios. Em princípio, parece que isso mantém a neutralidade. Mas isso só vai manter a neutralidade se a holding conseguir distribuir 100% dos dividendos que ela recebe. E a gente pode ter várias situações nas quais isso não acontece. Uma das situações, por exemplo, se eu tiver uma holding, a holding tiver várias participações societárias, por exemplo, em empresas lucrativas e empresas deficitárias. Eu posso ter uma situação na qual, no momento em que eu faço, que eu reconheço a equivalência patrimonial na holding, que eu consolido os resultados, vamos dizer assim, na holding, eu vou ter menos lucros, na verdade, porque o prejuízo de uma controlada absorver uma parte dos lucros da outra, eu vou ter menos lucros do que a investida que me pagou dividendos apurou. De modo que eu vou ter menos dividendos a distribuir para os meus sócios. Então, uma parte desse imposto de renda que eu recolhi, que foi recolhido de mim aqui, eu não vou conseguir compensar no pagamento de dividendos para os meus sócios, simplesmente porque eu não vou fazer o pagamento de 100% dos dividendos. Então, nesse caso, eu posso ter um acréscimo de carga tributária efetiva, especialmente se eu considerar os dividendos que estão sendo distribuídos para os sócios aqui. O substitutivo do relator muda um pouco esse cenário ao prever que em pagamentos para empresas do mesmo grupo, pagamento de dividendos para empresas do mesmo grupo, eu não teria retenção do imposto de renda de fonte. Desde que o pagamento seja feito para uma empresa controladora ou para uma empresa que esteja mantida sob controle societário comum. Então, não precisa ser só para a controladora, pode ser para uma coligada. Se eu fizer esses pagamentos, eu estaria isento do imposto de renda de fonte. Só se aplica, portanto, para pagamento feito para holding ou para empresa sob controle societário comum. Não se aplica para acionistas, por exemplo, minoritários que estejam organizados dentro de pessoas jurídicas. O que é bastante comum, por exemplo, quando eu tenho investimento em startup ou em novos negócios ou empresas que precisam constantemente de investimento anjo ou coisa parecida, né? Então temos que tomar bastante atenção aqui para as estruturas societárias, porque isso eventualmente pode gerar um descompasso, especialmente se eu estiver sob o mesmo guarda-chuva, empresas que tenham lucro e prejuízo.
No contexto ainda da tributação de dividendos, quando você fala que vai ter uma tributação sobre lucros ou dividendos, o que muita gente pensa, né? Então agora eu vou colocar a empresa pagando tudo quanto é despesa do sócio. Vai pagar aluguel da casa, vai pagar empregada, vai pagar a escola dos filhos. Justamente para evitar isso, o governo trouxe uma ampliação das regras de distribuição disfarçada de lucros, para incluir uma série de hipóteses para vedar e para coibir esse tipo de planejamento fiscal, vamos dizer assim. Que na verdade nem planejamento fiscal não seria, mas para coibir esse tipo de tentativa, tá? E acrescentou algumas outras hipóteses. Então, uma hipótese que ele acrescentou que me parece bastante, que deve ter um efeito bastante grande é o seguinte: o PL está dizendo que se a empresa emprestar dinheiro para pessoas ligadas, emprestar dinheiro para os seus sócios, ainda que por intermédio de outras pessoas, e se ela tiver lucros apurados a partir de 2022, esse empréstimo vai ser considerado como distribuição disfarçada de lucros. E o efeito da distribuição disfarçada de lucro é que eu tenho também incidência do IR-fonte. Se eu tiver optante pelo lucro real, eu tenho a indedutibilidade dessa despesa. Se for pagamento de uma despesa dedutível, obviamente, eu tenho indedutibilidade dessa despesa. E o PL também amplia as hipóteses de DDL para as empresas do presumido, que hoje não estavam sujeitas a rigor às regras de DDL. Então, eu tenho de um lado a tributação de dividendos, do outro eu tenho a ampliação das hipóteses de DDL abrangendo empresas do real e do presumido e a instituição, na verdade, do imposto de renda ainda maior nas hipóteses de DDL, que vai de 20% para 30%. Claramente para desestimular esse tipo de coisa. E aí tem um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês no seguinte sentido: as regras de DDL, a rigor, elas se aplicam no contexto de transações no mercado interno, entre sócios, acionistas e empresas que estejam localizadas no Brasil. A maior parte das regras que tratam das transações internacionais, elas são controladas por meio da legislação de preços de transferência, que trata dos controles de preço de transferência. Então, o projeto de lei ele se preocupa em coibir alternativas de planejamento, ainda que planejamento ilícito, para as empresas e sócios localizados no território nacional, mas ele não está mexendo, não está tocando nas hipóteses de preço de transferência, nas quais eu tenho a distribuição disfarçada de lucros, vamos usar esse apelido, para empresas sediadas no exterior do mesmo grupo econômico. Então, ele fecha uma porta quando o sócio está sediado no Brasil, mas ele continua com a porta relativamente aberta, com o mesmo cenário que a gente tem hoje, quando a gente está falando de sócios no exterior ou de pessoas do mesmo grupo no exterior. O maior exemplo dessa diferença é que no DDL eu teria a incidência dos 30% na distribuição do lucro. E no preço de transferência não. Eu só considero isso indedutível ou aumento a base do imposto. Tá? Então, Ricardo, desculpe, a Bruna da JBS fez uma pergunta, ela gostaria de saber se isso se aplica a empréstimo de PJ para PJ dentro do mesmo grupo. Oi, Bruna, tudo bem? Isso pode se aplicar a empréstimo de PJ para PJ dentro do mesmo grupo, sim. Pelo menos é o projeto que a gente tem hoje, tá? Mas pode se aplicar, sim. No projeto original pode se aplicar. Né? No projeto substitutivo, não faz sentido que ele se aplique, porque os pagamentos de lucros estariam isentos do imposto de renda de fonte. Mas isso no substitutivo que o relator está discutindo, nesse substitutivo preliminar, pelo menos. Tá? Se não tiver ficado claro, pode abrir o microfone aí e falar. Obrigado por sua pergunta, obrigado por você estar aqui. Indo para adiante, então, o projeto traz também a vedação da dedução do JCP a partir de 2022. Ele não extingue o JCP, então continua podendo pagar juros sobre capital próprio, mas a vantagem de pagar juros sobre capital próprio acaba completamente, né? Porque hoje eu tinha uma dedução de até 34% da despesa com JCP e uma tributação que variava ali, se eu estivesse pagando para pessoa física ou para pessoa residente no exterior, entre 15% e 25%.
pagamento para pessoa jurídica em geral não compensava, mas variava entre 15% e 25%. Eu acabo com essa possibilidade de pagar juros sobre capital próprio. Lembrando que os juros sobre capital próprio vieram como uma forma de compensar a extinção da correção monetária de balanço, para fazer com que as empresas não tivessem estímulo ou tivessem menos estímulo para se descapitalizar, para distribuir todo o lucro e para eventualmente fazer contratação de empréstimos ou ter outra forma de captação de recursos. Então, e veio junto com a isenção da tributação de dividendos. Então, foram duas medidas tomadas em conjunto para estimular o investimento em empresas, para estimular o investimento produtivo, que agora o projeto de lei tenta acabar com isso. Então, combinando esses dois efeitos, eu acho sim que a gente provavelmente vai ter um desestímulo para o investimento em empresas. Não tenho muita dúvida disso. Uma outra medida importante que veio no projeto de lei do governo, ele estava pretendendo vedar a opção pelo lucro presumido para algumas empresas, para empresas de alguns ramos de atividade, tá? Então, ele estava pretendendo vedar a possibilidade do presumido para as empresas que tenham receita preponderantemente imobiliária, e a preponderância seriam empresas que têm mais de 50% da receita proveniente da compra e venda de imóveis, da locação ou arrendamento de imóveis ou da administração de imóveis. Essas empresas teriam opção pelo presumido vedada, o que aumentaria a tributação drasticamente. Em primeiro lugar, porque terreno não é depreciável no lucro real, porque em geral ele aumenta de valor. Em segundo, porque os prédios são depreciáveis, mas a taxa média de vida útil aí de um prédio é em 25 anos, de modo que eu teria só 4% de depreciação ao ano, o que faz com que o lucro dessas empresas, o lucro contábil dessas empresas nominal seja bastante alto em geral, de modo que a opção pelo presumido é muito mais vantajosa. Acabar com o presumido para esse segmento, para esse tipo de empresa, significa provavelmente um desestímulo enorme para que esses imóveis sejam mantidos em pessoas jurídicas. Isso pode trazer efeitos sérios, por exemplo, na organização do patrimônio familiar. Muitas famílias usam as chamadas holdings imobiliárias, né? Muitas famílias usam essas empresas para organizar a gestão do seu patrimônio imobiliário, para dividir a propriedade entre os herdeiros, de modo que eu não tenha condomínio em cada um dos imóveis e que eu tenha sociedade, na verdade, na empresa, de modo que eu possa trabalhar com a governança de uma forma muito mais tranquila. E essa seria uma ferramenta que passaria a ficar muito, muito cara. O ônus seria bastante grande, sem falar que no aporte, eventualmente, dependendo da empresa, eu já tenho incidência de TBI, né? Então, essa opção pode ser bastante... Essa alteração na legislação é muito complicada. Além disso, o projeto de lei mirava também as empresas que exploram cessão de direito de imagem, de marca, de nome e assim por diante, que são bastante utilizadas, por exemplo, por artistas, por atores, por atletas, por treinadores, por jornalistas, como uma forma de fazer a cessão do seu direito de imagem e ter a tributação no lucro presumido, né? A gente tem uma série de autuações aí que chegaram no CARF, justamente porque a Receita Federal acha que isso é um planejamento fiscal abusivo. E o projeto tenta vedar a opção dessas empresas pelo presumido. No substitutivo do relator, ele está vedando a opção pelo presumido só para securitizadoras. Então, as empresas imobiliárias e essas empresas que exploram atividade de cessão de direito de imagem continuariam podendo optar pelo presumido. Tem uma outra disposição que ele determina que as pessoas jurídicas optantes pelo presumido deveriam manter a escrituração comercial completa. Isso é uma recomendação que em geral já se faz, mas isso consta também do projeto, tá? Tem uma regra também importante, especialmente para as pessoas físicas, mas que também tem impacto, que não tem impacto significativo para as pessoas jurídicas que já estão sujeitas a isso. Que seria o seguinte: as pessoas físicas hoje, quando tem participação em offshore, quando tem participação em empresa sediada em paraíso fiscal ou em regime fiscal privilegiado, elas só pagam imposto de renda com base na tabela progressiva, ou seja, até 27.000%, quando tiver distribuição de lucros da offshore para a pessoa física.
O que o PL está fazendo já não é a primeira vez que a gente tem um projeto nesse sentido, a gente já teve uma MP que tratava do mesmo assunto, da mesma forma. O que o PL está dizendo é, se você for controlador, você tem a obrigação de reconhecer o lucro no Brasil e de pagar o imposto no Brasil no encerramento do balanço uma vez por ano, no encerramento do balanço do offshore uma vez por ano. Então ele está antecipando a tributação desde que haja controle, está antecipando a tributação para o momento do fechamento do balanço. Isso afeta bastante as famílias, as pessoas que têm investimentos no exterior por meio de offshore e fazem isso justamente para diferir a tributação. No projeto de lei substitutiva, essa hipótese está excluída, esse regramento está excluído. Mas é importante sempre manter atenção com relação à tramitação do projeto, porque isso ainda está sendo negociado, a qualquer momento pode voltar. Tem uma hipótese também que é residual, eu diria. O projeto trata do que ele chama de ganho de capital indireto, né, operações feitas indiretamente. Seria uma empresa no exterior vendendo participação no exterior de uma outra holding no exterior que detém ativos no Brasil, que detém, em geral, participação societária no Brasil. Ele está tributando esse tipo de transação também, meio que considerando que isso seria um planejamento abusivo. No projeto de lei do relator, isso também não consta, tá? Tem uma outra proposta que afeta as offshores ainda. No projeto de lei, existe a determinação de que sempre que eu aportar capital em empresas no exterior, não se aplica a empresas no Brasil, se eu fizer aporte de capital no exterior, eu teria que fazer a avaliação dos bens que estão sendo aportados a valor de mercado. E se tiver ganho, eu teria que tributar. Obviamente que se tiver dedução, eu não vou fazer nada, né? Se tiver perda, eu não vou fazer nada. Mas eu teria que tributar. Então, vocês vejam que o governo está, nesse projeto de lei inicial, ele está mirando bastante as offshores, especialmente as mantidas por pessoa física. No projeto de lei, no substitutivo ao projeto de lei que está sendo negociado pelo relator, esse dispositivo foi excluído. Perdão. Eu tenho como eu falei, eu antecipei um pouquinho para vocês já. Hoje, atualmente, quando eu tenho redução de capital, a empresa pode optar por fazer a redução de capital a valor de mercado, e aí pagar o imposto, ou fazer a redução de capital pelo custo de aquisição. Se fizer pelo custo de aquisição, não vai pagar imposto, porque não vai ter ganho. O projeto de lei determina que as reduções de capital sejam sempre feitas a valor de mercado, pagando imposto, obviamente, se tiver ganho, e não podendo deduzir a perda se eu tiver prejuízo. De novo, eu acho que não tem o menor cabimento essa vedação da dedução da perda, mas é o que está determinado no projeto de lei. No projeto substitutivo que está sendo negociado pelo relator, a avaliação a mercado não se aplica se eu estiver fazendo a redução para o acionista controlador ou para uma empresa do mesmo grupo que estiver sob controle comum, desde que a outra empresa que está recebendo os bens seja do mesmo grupo desde o ano anterior e continue sendo do mesmo grupo durante o prazo de 12 meses, tá? Ricardo, pode ser que você comente um pouco mais sobre o assunto, mas, né, ao que parece, o projeto extingue a possibilidade de dedutibilidade do ágio. Se tiver correta essa leitura, né, o custo de aquisição das empresas, então, não poderá ser integralmente compensado? Ou você vê outra possibilidade de utilização do ágio? Vamos falar do ágio daqui a pouquinho, a gente chega lá. Perfeito. Só avançando um pouquinho aqui, a gente tem hoje uma limitação no projeto de lei também, isso está mantido pelo substitutivo apresentado pelo relator. Eu tenho... Esse slide está errado aqui, vocês me desculpem. Na verdade, o slide era para falar de stock options, tá? De pagamento baseado em ações. Mas resumindo aqui para vocês. Hoje, eu posso tomar a dedutibilidade de pagamento baseado em ações tanto para empregados quanto para dirigentes ou diretores ou administradores. Pelo menos essa é uma leitura do mercado. Não é literal da lei, não é uma leitura literal da 12973. A 12973 fala de empregados e similares, mas em geral se admite que eu possa tomar dedução também para pagamentos a dirigentes.
o PL veda a dedução nesse pagamento de dirigentes quando o pagamento for baseado em ações, seja para diretores, seja para administradores, tá? Veda expressamente. Obviamente que eu só posso tomar a dedução quando eu liquido essas opções, mas o PL está vedando isso. E o assunto que está nas caixinhas de texto aqui é com relação à mudança na amortização. Então, hoje, a 12973, ela permite a amortização sem uma regra pré-definida, então, amortização de acordo com as regras contábeis. O PL vem trazer uma limitação para ter um prazo mínimo de amortização de direitos em 20 anos, que é um prazo bastante longo, né? Então, vocês imaginam, por exemplo, a indústria de software ou de tecnologia, limitar o prazo de amortização em 20 anos é uma enormidade. E a exceção ficaria para situações em que eu posso ter uma amortização em prazo menor se eu tiver uma limitação legal ou contratual clara ou expressa. Nem sempre acontece quando eu tenho direitos, por exemplo, quando eu produzi um software e ativei uma parte do custo desse software. Nem sempre eu tenho um prazo legal ou contratual limitado para isso, tá? Aí, Miriam, falando naquilo que você perguntou, falar um pouquinho do goodwill e da mais-valia de ativos, que é o tal do ágio, né? E aí, eu vou começar aqui pela boa notícia. No projeto de lei substitutivo do relator, essas alterações com relação ao ágio não constam. Basicamente, a gente tem duas mudanças relevantes. A primeira é que, para o goodwill, aquilo que a gente chamava no passado de ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele está restringindo bastante a dedução, no tempo, inclusive. Então, está restringindo para participações acionárias adquiridas até 21, desde que as incorporações sejam feitas até 22. Depois disso, ele está vedando a amortização do goodwill, tá? Isso é uma mudança bastante importante. A dedução do goodwill reduz bastante o custo das aquisições, retorna uma parte do custo desse investimento para o investidor. Isso foi adotado na época do governo do Fernando Henrique para estimular as privatizações. Obviamente que não pegou só privatizações, mas foi adotado na época dele para isso, com esse fim. E agora o governo, a Receita Federal nunca gostou da amortização do ágio e está tentando restringir ainda mais a possibilidade de fazer isso. Tem uma outra limitação também, que ele está dizendo que eu só posso aproveitar, depois da incorporação, que eu só posso aproveitar a amortização da mais-valia sobre os bens do ativo, depois da incorporação e pelo saldo que estiver efetivamente registrado na contabilidade. Ou seja, se eu já tiver amortizado a mais-valia anteriormente, as parcelas amortizadas não vão me dar uma dedução adicional após a incorporação. Só o saldo contábil que tiver constado no balanço. E, além disso, a mais-valia vai ser... o prazo de amortização da mais-valia tem que ser também naqueles 20 anos, aqueles 240 meses. Isso não consta efetivamente... perdão. Não consta do projeto de lei substitutivo, mas constava do PL do governo, tá? E aí, é bem verdade isso que você falou, Miriam. Isso muda muito o cenário das aquisições, muda bastante o custo de uma aquisição e a possibilidade de retorno de uma aquisição. Eu imagino que, conforme for a tramitação do PL, algumas aquisições e, eventualmente, incorporações sejam antecipadas também, né? Então, obviamente que eu não vou antecipar coisa que não está nem sendo negociada ainda, porque o prazo é curto. Seriam aquisições de participações só até 21. Mas eu imagino que a gente deva ter um aumento aí, um aumento da velocidade das operações de M&A até o final do ano. E depois, um aumento de velocidade nas operações de incorporação, tá? Depois disso, se o projeto passar desse modo, do modo que foi apresentado inicialmente, a gente vai ter bastante dificuldade para amortizar o goodwill ou a mais-valia. Alternativa seria a compra dos ativos diretamente, se fosse o caso, mas tem que ser analisado caso a caso, porque não é simples, né? Aí o slide da amortização dos intangíveis que eu já tinha falado. Tem uma mudança muito importante com relação às sociedades em conta de participação. Elas, desde 2000, mais ou menos, a Receita Federal passou a admitir que a sociedade em conta de participação tem uma opção tributária, um regime tributário diferente do seu sócio ostensivo.
e a partir daí a gente teve uma escalada na utilização de sociedades em conta de participação, no começo pela indústria imobiliária, que mantinha cada um dos seus empreendimentos em sociedades em conta de participação. Hoje em dia a maior parte desse segmento usa sociedades de propósito específico, mas no começo a utilização das SCPs começou por eles, e depois se espraiou para uma série de outros ramos de atividade. Hoje a gente tem outros segmentos utilizando as sociedades em conta de participação de uma forma muito mais efetiva do que o próprio segmento imobiliário. E essa forma de tributação, ela só é vantajosa, na verdade, pela possibilidade da SCP ter uma tributação diferente do seu sócio ostensivo, que em geral são empresas tributadas pelo lucro real. É uma forma relativamente confortável de receber investimentos de terceiros, sem ter que dar muita publicidade para esses investimentos, sem ter registro em junta, nem nada disso. Se for verdade, se passar o projeto da forma como ele foi previsto originalmente, as SCPs devem ter uma queda na sua utilização bastante significativa. A sua utilização já caiu depois que elas foram obrigadas a se inscrever no CNPJ, mas o desestímulo à adoção da SCP deve ser ainda maior se o projeto de lei passar na sua versão original. O projeto de lei do relator, o substitutivo do relator, não inclui esse dispositivo, tá? Então, de acordo com o relator, as sociedades em conta de participação poderiam continuar, por exemplo, sendo tributadas pelo presumido, ainda que o seu sócio ostensivo seja tributado pelo lucro real. Acabei falando aqui do pagamento baseado em ações lá atrás. A gente tem alguns dispositivos que uniformizam a base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. O mais importante deles, na verdade, vocês sabem, né, que as deduções do IR e da CS não são exatamente as mesmas. A gente tem diferença de base. O projeto tenta uniformizar as bases de cálculo de imposto de renda e contribuição social. A gente tem aqui uma alteração bastante importante. Hoje a gente tem uma série de limites de dedução de pagamento com royalties que só se aplicam para o imposto de renda, não se aplicam para a contribuição social sobre o lucro. O projeto está prevendo que isso seja aplicável também à contribuição social sobre o lucro. Tá? Então, hoje a gente tem aquela limitação de até 5% da receita para a dedutibilidade dos royalties. O projeto está... Só que isso só vale para imposto de renda e o projeto está estendendo isso para a contribuição social sobre o lucro também. E aí vem uma série de revogações que estão sugeridas só no substitutivo do relator. O projeto de lei original não contemplava isso. Estão sugeridas no substitutivo do relator como uma forma de compensar a queda de arrecadação, especialmente por conta da queda na alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica. Por isso que eu fiz tanta questão de frisar para vocês que muito do que eles estão dizendo que é redução efetiva da carga tributária não é redução efetiva. Porque quando eles fazem a conta da carga que reduz, eles têm que pagar a conta de algum jeito e estão pagando a conta aqui. Então, eles estão acabando a dedução do PAT do imposto de renda. Eu posso continuar abatendo as despesas com alimentação na apuração do lucro real, mas a dedução do imposto de renda direto está... O substitutivo está prevendo a sua revogação. Está acabando com a isenção do I e do IPI na importação de partes, peças e componentes para manutenção de aeronaves. Surpreendentemente, ou não tão surpreendentemente assim, eu já não sei mais o que é. O substitutivo do projeto de lei está mudando a tributação de medicamentos, de cosméticos, tudo bem, mas mudar a tributação de medicamento no momento de pandemia, eu acho que é de uma popularidade no mínimo duvidosa, mas ele está acabando com o regime de tributação monofásico dos medicamentos para PIS e COFINS. Hoje a gente tem, para medicamento, uma tributação concentrada na indústria farmacêutica, sendo que muitos produtos entram no que a gente chama de lista positiva, admitem um crédito de PIS e COFINS, que a carga tributária fica praticamente neutra. Ele está acabando com esse regime monofásico, está acabando também com essa lista positiva, e o efeito disso deve ser um aumento da carga tributária para os medicamentos, pelo menos, que estavam nessa lista positiva. Existia também uma possibilidade do Poder Executivo reduzir a zero as alíquotas de PIS e COFINS para alguns produtos farmacêuticos. Essa possibilidade o projeto de lei também está revogando, tá? Então, vocês veem que o relator mirou na indústria de medicamentos aqui, não sei exatamente por quê.
Ele propõe outras revogações também, tá? Mas essas aqui foram as que me chamaram mais atenção, a revogação de outros incentivos. Mas seja como for, assim, é muito importante, e essa mensagem que sempre que eu falo da reforma, dessa pretensa reforma, do que está sendo feito, é muito importante que a gente se mexa e tome parte nessas discussões, né? Não só assistir como espectador. Então, a gente ou faz parte de empresas que têm algum contato em associação, ou contato com deputado, com senador, ou faz parte diretamente de associações de classe. O projeto não pode simplesmente tramitar como ele tramita, só com políticos ou com técnicos da Receita Federal discutindo entre si e chegando em acordos que parecem para eles que fazem sentido, né? Isso afeta a vida de muitas empresas, isso afeta a vida de muitas famílias que têm, que são quase empresas, só a família já é quase uma empresa. A gente não pode deixar esses projetos correndo soltos, porque eles afetam o custo do Brasil, não tem dúvida, afetam a atratividade dos investimentos no Brasil, afetam a capacidade de investir em atividades produtivas, afetam a capacidade de gerar empregos. A gente precisa decidir e discutir essas reformas em conjunto como sociedade mesmo. A gente não pode ficar parado e deixar as coisas simplesmente acontecer. O projeto muda também, pretende mudar a tributação do mercado de capitais. O projeto de lei substitutivo traz uma série de alterações para isso. Eu não vou me estender aqui para a tributação do mercado de capitais, vou dar um panorama geral para vocês, mas a gente tem hoje a tributação atual, parte de tabelas regressivas, né? Então começa eventualmente com 22,5% para fundos de renda fixa, para fundos de investimento aberto, para fundos de investimento fechados. Eu tenho tabelas regressivas, com ou sem come-cotas. Come-cota é aquele imposto que o próprio fundo paga, mesmo independentemente de distribuição para os seus cotistas. Eu tenho tributação com base nessa tabela regressiva. O projeto de lei está fixando em alíquota única de 15%. Está instituindo um come-cotas também de 15%. O substitutivo mantém essa forma de tributação, com come-cotas de 15%, né? Que é um tributo, esse come-cotas é um tributo que eu acho bastante questionável, porque é um tributo que incide independentemente de disponibilidade para os beneficiários, de disponibilidade para os cotistas do fundo. Nos fundos de investimento fechados, a grande novidade é o come-cotas, que hoje não tem, que torna os fundos bastante atrativos. Ele está mantendo a tributação em 15%, determinando que eu tribute o estoque de rendimentos não tributados até hoje, também é alíquota de 15%, sendo que se eu antecipar o pagamento para janeiro de 22, eu teria uma tributação sobre esse estoque só de 10%. Tá? A mudança do substitutivo do relator é que ele está dizendo que essas alterações não atingem FDIC, FIAGRO, Fundo de Investimento Imobiliário, porque foi uma grita do mercado bastante grande a mudança no tratamento dos fundos de investimento imobiliário que são isentos, e essa possibilidade de tributação gerou bastante desconforto no mercado, e os fundos de investimento em participações também estariam isentos, assim como estariam fora das alterações, assim como outros, tá? Isso no substitutivo. Aí, como eu falei, o substitutivo mantém as regras do fundo de investimento imobiliário. O projeto de lei estava acabando com a isenção e trazendo uma tributação de 15%. Para as operações de day trade, a alíquota cairia para 15%, é também uma outra parcela da redução. Tá? Essas são as principais alterações que vêm no projeto de lei. Eu tentei ir passando para vocês as principais modificações ao projeto de lei que o relator está propondo. Tivemos que correr para fazer isso, porque a gente teve acesso ao projeto do relator no final da quarta-feira. Tivemos que correr para adaptar o material aqui, para conseguir fazer um comparativo para vocês entenderem o que está sendo discutido, em que nível está sendo discutido. Isso não é... Sempre que eu mostrei aqui
com letras destacadas ali, PLS, ou substitutivo do relator, ou seja, o que for, isso ainda não é necessariamente a versão final do relator, tá? Pode mudar, até ele fazer o protocolo, isso pode mudar, e nas negociações no Congresso pode mudar também a redação final. É por isso que eu digo que isso tem que ser acompanhado. Vocês puderam ver que as modificações não são poucas. Obviamente que o que chama mais atenção, que sai na mídia, é a tributação sobre dividendos, mas não é só de tributação de dividendos que a gente está falando. E também não é simplesmente pelo fato do relator ter sugerido a exclusão de alguns dispositivos que a gente pode contar isso, dar isso como favas contábeis. Sobre perspectivas de aprovação, vocês puderam ver que o governo vai fazer força para que isso entre em vigor já a partir do ano que vem. Eu, particularmente, acho muito difícil ele conseguir aprovar até setembro para que isso entre em vigor de fato em 1º de janeiro. Acho muito difícil isso acontecer. Acho muito difícil que a mudança com relação a PIS e COFINS, a criação da CBS e tal, seja aprovada junto com as alterações do imposto de renda. Acho que as alterações do imposto de renda devem ser aprovadas num primeiro momento. Mas acho que as alterações da CBS não devem passar nesse momento, não. Mas a gente tem que ter muita atenção, tem que ter, e tanto quanto possível, pressionar e discutir e tentar entender os impactos disso e bater na tecla de que a redução da carga tributária, a suposta desoneração que eles estão trazendo não é tão grande ou não é tão significativa assim, tá? Eu tenho certeza que enquanto o projeto estiver tramitando, especialmente se ele for aprovado ou quando ele for aprovado, a gente vai ter uma correria grande das empresas para sair distribuindo lucro, arrumando recursos para distribuir lucro, convertendo lucros a pagar em multa ou coisa parecida. Então a gente vai ter um movimento importante aí. Imagino que a gente tem uma correria grande nas empresas para distribuir todo o lucro que puder de forma isenta. Em outros mercados, em outros países, quando veio a instituição, quando foi instituída a tributação sobre dividendos, em alíquotas maiores do que aquelas aplicáveis ao ganho de capital, muitas empresas faziam recompra das próprias ações ou recompra das cotas, ao invés de fazer distribuição de lucro, para reduzir um pouco a carga tributária. Então, isso foi um movimento importante que a gente verificou em alguns países, que pode, em certa medida, acontecer aqui no Brasil. Aqui o estímulo não é assim tão grande, porque a alíquota do ganho de capital mínima já é de 15%. Né? Então, a diferença de 15% para 20% não é assim tão grande, mas gera esse tipo de estímulo sempre que eu tenho diferenças de alíquota. Né? Então, pode ser que uma parte das empresas ou uma parte do mercado tente ir para essa solução. Acho que é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu fico à disposição aí se alguém tiver algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição de vocês.